Olá, meu nome é Júlia e hoje eu e meu grupo iremos apresentar um projeto sobre a dessalinização da água do mar através da osmose reversa. Para começarmos, pegamos a superfície da Terra. Ela é composta de 30% de terra firme e 70% de água. Desse 70% de água, 97,5% é água do mar e 2,5% é água doce, na qual 20% é água subterrâneas, 79% é água das calotas polares e apenas 1% é água para o consumo da população mundial. Apesar da grande quantidade de água que cobre a superfície da Terra, aproximadamente 25% da população mundial não tem acesso a água de boa qualidade, entrando assim em uma crise mundial a respeito da distribuição de água pelo mundo. Existem estudos que apontam para cada vez mais uma escassez profunda de água, para a produção de alimentos, desenvolvimento econômico e também proteção de ecossistemas naturais. O problema do aumento de água e, consequentemente, sua escassez pode ser solucionado de várias formas. Um caminho seria através do desenvolvimento da tecnologia e, tendo como consideração a grande proporção de água salgada, seria o processo de dessalinização da água, ou seja, transformar a água salgada em água potável. Atualmente, tem vários métodos para utilizar o processo de dessalinização. Entre eles, os mais conhecidos são destilação de multiestágio, destilação de multiefeitos, osmose reversa e eletrodiálise. E agora a Cauane vai falar um pouco deles para vocês. Olá, meu nome é Cauane e eu vim falar um pouco mais sobre a osmose reversa. A osmose reversa é um processo de difusão, ou seja, transporte de massas de duas soluções de concentração salina diferente. Nesse processo, nós utilizamos a membrana semipermeável, que ela retém nela os sais da solução mais concentrada, fazendo com que a água passe da solução mais concentrada para menos concentrada. Temos como vantagens desse processo o seu baixo consumo energético, o baixo custo de investimento e a necessidade de pequenos espaços operacionais. Nesse processo, nós não adicionamos nenhum produto químico, o que causa uma menor corrosão dos seus materiais. Em contrapartida, quando você termina o seu processo, você tem a sua água pura e uma grande quantidade de salmoura. Ou seja, o problema desse processo é o descarte correto dessa salmoura. A água, ela também precisa ser pós-tratada antes de passar por esse processo, para que ela não danifique a membrana. Outro processo também bastante utilizado é a destilação multi-estágios. Nesse processo, a água salgada é aquecida, aumentando assim a sua pressão e a sua temperatura. Essa água é transferida para outro recipiente, uma espécie de câmara com uma pressão ainda menor, causando assim a sua vaporização instantânea. Esse vapor escoa pela superfície do tubo que contém água fria, causando assim a alimentação do primeiro processo. A salmoura, ela vai para outra câmara com uma pressão ainda menor, o que causa assim a vaporização de mais água e mais vapor, que alimenta o segundo estágio desse processo. O processo de destilação multi-estágio, ele pode conter de 3 a 40 estágios. A maior vantagem desse processo é a sua eficiência, que ele é o mais eficiente entre todos os utilizados mundialmente. Esse processo varia de uma temperatura de 90 a 120 graus Celsius. Quanto maior a sua temperatura, maior a sua eficiência. Porém, também maior as suas incrustações e corrosões dos materiais que são utilizados, fazendo assim com que você precise de materiais específicos para a realização desse projeto. Como eu já tinha dito antes, ele pode variar também o seu número de estágios. Quanto maior o seu número de estágios, maior o custo da sua planta. A água dessalinizada do final desse projeto, ela contém uma quantidade muito baixa de sais minerais. Se a finalidade dela for para o consumo, ela vai precisar passar por um pós-tratamento, também sendo agressiva e corrosiva. Tínhamos como objetivo desse projeto achar um método que fosse tanto eficiente quanto que tivesse um baixo custo, para que todo mundo conseguisse fazer ele e ter acesso a uma boa água pura. Agora, eu irei explicar o fluxograma do processo. Primeiro, a água é captada do mar. Em seguida, ela passará por um processo de pré-tratamento, cujo objetivo é remover sólidos em suspensão, minimizando os problemas de incrustações e diminuição do fluxo do permeado, além de fornecer proteção e maior vida útil para as membranas.
Bombas de alta pressão irão bombear essa água pré-tratada para vasos de pressão, que contêm as membranas semipermeáveis. Lembrando que quanto mais concentrada for a água de alimentação, mais pressão é necessária para superar a pressão osmótica. Após esse processo, obtém-se a salmoura, que é o rejeito, e a água dessalinizada. Por fim, o produto obtido irá passar pelo pós-tratamento, que consiste na preparação da água para sua distribuição. Geralmente inclui o ajuste de pH, a remoção de gases dissolvidos que podem ter passado pela membrana, como o dióxido de carbono e o ácido sulfídrico, e a desinfecção utilizando o gás cloro. A água resultante está livre de condutividade, dureza e impurezas e pode ser utilizada em processos industriais, laboratoriais ou comerciais. Agora eu vou falar sobre os tipos de membrana. Atualmente, com o avanço tecnológico, existem vários tipos de membrana osmóticas desenvolvidas, tais como membrana de aramida, aromática poliamida, tem ampla faixa de pH e aguenta altas temperaturas. Membrana de acetato de celulose, que apesar de apresentar alta estabilidade química, sua faixa de pH é pequena. Membrana de polissulfona, PSF, apresenta alta temperatura de 75 graus Celsius, a variação de pH vai de 1 a 13 e tem resistência mecânica a hidrocarbonetos alifáticos, ácidos e hidrocarbonetos halogenados. E a membrana de compósito de firme-filme. Os cartuchos dessa membrana, na maioria, os espirais, são os mais utilizados. Em aplicações de osmose reversa, normalmente são do tipo TFC, fabricados em poliamida, com rejeição de sais a superior de 99%. Agora eu irei falar sobre o orçamento do projeto. O maior custo na dessalinização por osmose reversa está relacionado com a energia, que pode representar entre 30% a 50% dos custos da operação. Segundo dados da revista Global Water Intelligence, cada 1.000 litros de água tem um custo de 75 cents ou $1,50 para ser produzido. Além disso, os valores das membranas semipermeáveis, dos filtros e da planta industrial são variáveis. A respeito do rendimento, a tecnologia de osmose reversa é a mais utilizada no mundo na dessalinização de água por ser mais eficaz com menos custo. No nosso projeto, a gente conta com membranas semipermeáveis com capacidade superior a 95% de eficiência, que suportam até 16 litros de água por hora. Tendo em vista que nem todo o projeto é perfeito, ainda assim 50% dessa água seria residual pela alta quantidade de sal presente ali, denominada salmoura. Se compararmos com a destilação térmica, a osmose reversa ainda é bem superior, pois a térmica conta com 25% de água potável e 75% de água salgada. Os resíduos a gente pensou que poderia ser devolvido todo ao mar, mas a gente pensou também que com o tempo a concentração de sal em determinada área poderia ficar elevada, assim dificultando a vida. Então a gente pensou em devolver uma boa quantia ao mar e também a outra boa quantia a gente usava na irrigação de plantas halófitas, isto é, que suportam mais a concentração de sal. Para esse trabalho, desejávamos expor a problemática de falta de água potável no mundo, visto que vários países já estão sofrendo esse problema. Trouxemos aqui também uma das soluções, que seria a dessalinização da água por osmose reversa, visto que vários países já estão fazendo esse método, já que não tem água doce para toda a população. O único problema desse projeto seria o rejeito, no caso, a salmoura, que teria que ser reaproveitada ou tratada antes de ser descartada em lugar correto. Mesmo assim, o melhor método para não faltar água ainda assim é ter consciência.